Mas irmãos, boa noite, a paz seja convosco. Hoje eu decidi trazer uma palavra no livro de João, capítulo 3. Vamos estar lendo aqui até o versículo 21, mas primeiro vamos estar louvando a Deus, um cântico, ousado amor, que fala do amor de Deus, e esse capítulo aqui também vai mencionar, sobre esse amor, onde a gente vai entrar na palavra. Então eu escolhi esse louvor para a gente estar louvando aqui. Amém? Sobre mim, e tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim, e tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas teu amor lutou por mim, e tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim, e tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas, irmãos, eu já orei antes de iniciar essa live, para que Deus possa abençoar e falar conosco. Então eu já vou entrar na palavra para ser rápido e objetivo, né? Porque Deus tem pressa, né? Esta palavra se encontra em João capítulo 3. Vamos ler aqui, como eu disse no início, 21 versículos, e cujo título é o nascimento, o novo nascimento. Jesus com Nicodemos nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que palavra abençoada e maravilhosa que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem, posso dizer, incrédulo, por isso que ele estava fazendo essa pergunta. Custou muito Nicodemos começar a se aproximar de Jesus, a ouvir suas mensagens, mesmo que de longe, né? Pois ele sabia que Jesus estava sendo perseguido e seguido pelas pessoas que queriam ouvir
e também perseguido ali por todas as pessoas que não queriam e não acreditavam que Jesus era o Cristo, mas ficavam ali espantados com a sabedoria e com as palavras de Jesus. Que a gente nota que ele disse que ninguém poderia dizer tais palavras se não fosse de Deus, né? Se não fosse um homem de Deus. Então, no fundo, ele queria acreditar e acabou que ele, né, começou a crer através de ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que faz gerar fé no nosso coração para que a gente possa crer em Deus, para que Ele possa nos salvar. Então estas pessoas que não querem ouvir da palavra, essas pessoas que fogem das pregações, pessoas estas que eu posso dizer que como eu faço evangelismo nas ruas, às vezes eu chego na pessoa e falo assim, posso falar de Deus para ti, posso ler a palavra, e essas pessoas rejeitam. Elas não vão ter fé porque elas não querem ouvir. É claro que Deus deixou o livre-arbítrio para todos nós. Só que a gente tem que ter em mente que a palavra de Deus também fala que aquele que rejeita o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ou seja, a palavra, ele também será rejeitado pelo Pai lá nos céus, no dia do juízo final. Então, ele começou a crer, porque ele ouvia as pregações de Jesus, e após isso, ele perguntou para Jesus, né? Para que ele pudesse ser salvo. Então Jesus foi explicar para ele. É necessário nascer de novo. É necessário matar o velho homem para que você nasça de novo. A partir dali, a partir da sua entrega, você começa a viver uma vida com Cristo, abandonando o pecado, abandonando todos os erros, tudo aquilo que é abominável a Deus, sendo transformado pela palavra, sendo batizado nas águas e também com fogo do Espírito Santo. Porque o que nos purifica de toda a imundícia, o que nos purifica de toda maldade, é o Espírito Santo. E a gente vê essa palavra aqui também, eu já deixei separado aqui, em Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15, que diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, ele volta a falar que quem não crê na palavra já está condenado, meu irmão. Para ele já está preparado o lago de fogo. Então é importante a gente ouvir da palavra, a gente crer para que a gente seja batizado. E lembrando, o batismo ele não te salva. O batismo é uma aceitação que você vai deixar ali morto o velho homem e a partir dali você seguir uma vida com Cristo, abandonando a vida passada. Assim como aconteceu na minha vida. Eu comecei a buscar a Cristo, né? Tive, é claro, recaídas, mas Deus já tinha colocado no meu coração esta palavra, que eu tinha que ser batizado para ser salvo, para deixar para trás todas as coisas. E após, né, assim, o período, né, que veio percorrendo, eu permanecendo na palavra, buscando, aprendendo, congregando, e fui batizado, mas o batismo não me salvou. Né? O que me salva é Jesus, é permanecer buscando a Ele. O que me salva e me livra do inferno é estar buscando a Cristo, aprendendo da palavra e matando, né, a minha carne todo dia. Porque Jesus também disse, aquele, né, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é diário, é todo dia nossa carne, né, que nós já temos a natureza caída, já viemos de Adão, né, com o pecado no mundo. Então nós somos assim, pecadores, porém o sangue de Cristo nos lava, que foi o que ele disse aqui, né? Versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus aqui está dizendo que enviou o seu filho para morrer na cruz por nós. Carregou o nosso pecado, né? Todas as nossas transgressões, tudo aquilo que nos levaria para o inferno estava sobre ele. E ele morreu, né, pelos nossos pecados. Para nos dar hoje a chance de buscar nele a nossa salvação. Então a gente tem que ver que a importância do que ele está dizendo aqui é crer, ser batizado e buscar a Deus. Não é descer as águas não e voltar para o mundo. Não é descer as águas e orar em casa e achar que já está salvo. O batismo ele não te salva. O nascer de novo aqui é deixar o velho homem. Não adianta você descer as águas. Jesus estava ensinando isso a ele. Até porque ele tinha outra percepção. Quando Jesus disse esta palavra a ele, ele estava pensando: como poderei eu, já um homem velho, voltar para o ventre de minha mãe para nascer novamente? Jesus disse: não. Sendo você um homem estudioso, um homem estudado, né? Como que você não entende? Se você não está entendendo as coisas terrenas que eu estou te dizendo, quem dirá se eu falar para ti as coisas do céu, do reino? Deus estava ali abrindo os olhos e a mente dele, de Nicodemos, para que ele possa entender que só o batismo não o salvaria. Até porque Deus diz, né, Jesus disse que o Espírito Santo também, assim como João já pregava no deserto, né? Jesus lá, né? Já vou entrar aqui nessa palavra para que você possa entender. João, quando batizava, né? Lá no rio, o que aconteceu? Não batizava no deserto, né? Mas batizava no rio e ia pregar no deserto. E quando ele batizava, ele falava para as pessoas, falava: ó, eu te batizo com água para te lavar dos pecados, mas virá um, né, que era Jesus, que vai te batizar com o Espírito e com fogo. Então ele estava ali já explicando que isso aqui é pelos teus pecados, é para que você abandone e passe a viver uma vida correta, porque Jesus está vindo aí. E para ter com Jesus você tem que andar em santidade, né? Mas isso ele nos ensina através da palavra. Hoje nós temos a palavra. Naquela época Jesus andava pregando. O próprio Deus veio em carne para ensinar esse evangelho. Não somente para poder pagar pelos nossos pecados. Porque toda a palavra, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda ela, de Gênesis e Apocalipse, né? Então, ali já estava sendo ensinado isso, e foi isso que Jesus foi ensinar para Nicodemos, né? E que o Senhor colocou no meu coração para trazer. Porque muitos de nós, irmãos, no nosso dia a dia, às vezes lemos a Bíblia, às vezes, né, versículos isolados, mas lemos e ouvimos até da palavra, às vezes oramos para dormir, mas isso não basta, meu irmão. É necessário batizar, é necessário abandonar o pecado, porque a Bíblia fala que sem santidade não veremos a Deus. Não entraremos no céu, né? Então é necessário a gente andar em santidade. Eu peco, é claro que eu peco. Mas o pecar, ele é uma escolha. E às vezes a gente peca sem querer, né? Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Mas eu tenho consciência que assim que eu peco, eu peço perdão e faço de tudo para não pecar mais. Porque Jesus, quando caminhava naquela época e Jesus curava os enfermos, Jesus dizia para eles: vá e não peques mais. Eu sempre recordo aqui de uma passagem, né, do paralítico lá do tanque de Betesda. Ele estava paralítico há 35 anos. E quando Jesus o curou, Jesus falou para ele: tome a tua cama, né, pegue a tua cama e vá e não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior. Aí me veio a pensar, eu falei: meu Deus, o que pode ser pior para um paralítico, para um ex-paralítico no caso, que viveu 35 anos paralítico? O que pode ser pior que isso? Perder a salvação. Jesus falou isso no meu coração: perder a salvação. Receber ao invés de
a tua salvação, ao invés da coroa da vida, ser lançado no lago de fogo eternamente. Isso que Jesus estava pregando naquela época. As pessoas veem Jesus, né, como o amor, como o coitadinho que pagou pelos nossos pecados e morreu chorando. Não foi bem assim, meus irmãos. Ele sofreu sim, morreu como um cordeiro mudo, mas ele morreu como rei e vive como rei, como todo-poderoso. Jesus é amor, mas ele é fogo consumidor. E eu vou te falar, um fogo que consome, porque a Bíblia fala que ele é imutável. A Bíblia fala que ele não se deixa escarnecer. Se você ler o Antigo Testamento, você vai entender o poder de Deus. Que tudo aquilo que a Bíblia fala que nós plantarmos, a gente vai colher. Não é somente o mal. Às vezes a gente pensa assim, eu não faço mal a ninguém, eu não bato em ninguém, eu não roubo. Mas, meus irmãos, plantar aqui é o pecado. Tudo que você planta, você colhe. O pecado, ele gera consequência na nossa vida. Não somente nesta vida, mas na vida espiritual. Paulo já pregava isso em Romanos, que o salário do pecado é a morte espiritual que nos afasta de Deus. E quando isso nos afasta de Deus, você está perdendo a tua salvação. E esta palavra é forte, porque a gente não pode brincar. A gente espera que Jesus volte e ele virá. Não sabemos como, porque a Bíblia nos fala quando, quer dizer, não sabemos quando, porque a Bíblia nos fala que ele virá como um ladrão, vai pegar todo mundo de surpresa. Então pode ser hoje, pode ser daqui uma geração, pode ser daqui de novo a 1000 anos, não sabemos. Mas de uma coisa é certa, ele virá. E uma coisa que temos que ter em mente, que nenhum de nós vamos ficar aqui para semente. Hoje eu estou de pé, mas o amanhã só pertence a Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E se eu morrer distante de Deus? E se eu morrer no caminho errado, morrer no pecado, na prostituição, na droga, na bebida, roubando, fazendo as abominações que a Bíblia já nos exorta? Você acha que Deus vai olhar para ti lá no céu no dia do juízo e vai falar, meu filho, eu te dei chance e acabou que você não me viu voltar, eu vou te mandar de volta para que você tenha chance de novo? Não, meu irmão. Para você, se morrer assim, já está preparado o lago de fogo. Porque você teve chance, você teve vida, você ouviu da palavra e não se prontificou, não se posicionou para que a tua alma seja salva. Porque às vezes nós esperamos de Deus as bênçãos, queremos o milagre, queremos prosperar, queremos cura, mas não queremos Ele, não queremos a presença, não queremos pagar o preço da cruz que Ele mesmo disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Nós queremos somente viver o melhor, mas Ele também disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Mas a gente começa a querer buscar a Cristo, vem a primeira guerra, vem a primeira luta, vem o primeiro levante, e a gente desiste. Eu vou ficar no mundão, eu vou ficar bebendo mesmo, porque tá melhor. Quando eu bebia, quando eu usava droga, quando eu estava no caminho errado, não acontecia estas coisas. Porque você já estava na mão do diabo, você já estava com a tua salvação perdida. Aí o inimigo não precisa se levantar. Você já está se lançando no inferno. Mas quando você está com Cristo, meus irmãos, pode levantar o inferno inteiro. A Bíblia fala, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, que você não será atingido. A Bíblia nos ensina que Deus prometeu estar conosco até os confins dos séculos e Ele não mente. Então não temas. Ele fala isso lá em Josué. Ser forte e corajoso. Então toma hoje posição, meu irmão. Procura voltar para Jesus.
Pois ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse essas palavras. E o caminho está aqui, ele está mostrando. Busque a Deus, batiza, e ele vai te batizar no Espírito Santo, e você vai viver uma vida com Deus e vai ter a salvação. Acredite que por mais que a nossa mente tente imaginar o quão horrível é o inferno, é muito mais pior. Mas a Bíblia também nos fala sobre o céu. A Bíblia nos fala que lá está preparado para os que o amam, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem de tão maravilhoso que é. Deus deixou em segredo para que nós não almejássemos e não ansiássemos por isso e buscássemos ele interessadamente. Porque o que a gente tem que valorizar aqui é a presença de Deus. É buscá-lo. É ele que é o caminho. É ele que é a verdade. É ele que é a vida. Então, se ele é a vida, não há vida sem Deus, meus irmãos. Nem aqui e nem na eternidade. Porque a Bíblia nos fala sobre 3 mortes. 3. Essa que eu mencionei, que é a morte do pecado, a morte espiritual, que te afasta de Deus. A segunda morte, que é a morte do corpo, que nos leva desse mundo. E se você morrer no pecado e passar pela segunda morte, você vai sofrer a terceira morte. Que você nunca mais terá a presença de Deus. Nunca mais. Você vai clamar. A Bíblia fala que lá no inferno você vai ter os teus 5 sentidos. Tudo que você tem aqui, tudo que você ouve, tudo que você sente, tudo que você pensa, você vai sentir lá. Medo, angústia, dor, raiva, tudo. Você vai se lembrar de cada coisa que você ouviu da palavra e não se prontificou. Você vai clamar, você vai orar. A Bíblia fala que lá no inferno tem clamor. Só que eles não são atendidos. Mas aqui, quando você dobra o seu joelho, quando você entrega a tua vida a Deus, ele te ouve, te responde e te estende a mão para te salvar. A minha vida outrora eu estava vivendo numa depressão imunda. Eu estava totalmente entregue ao pecado, meus irmãos. Muitos olhavam a minha vida e diziam, esse não tem mais salvação. Mas como que não tem se a salvação não vem do homem? Na boca deles não tinha salvação. Muitos apontando os dedos, falando, esse aí já está morto. Mas lá do alto, Deus ouvia as orações de minha mãe. Lá do alto, Deus viu o meu sofrimento, as tentativas de suicídio. E também ouviu o dia em que eu orei e pedi a Deus, me salva, Senhor, me tira dessa vida. Neste mesmo quarto, onde diversas noites eu tentei suicídio, hoje eu prego a palavra de Deus. Hoje eu louvo a Deus. Hoje eu oro. Hoje eu faço desse lugar o meu altar para ter comunhão, para sentir a presença de Deus. Porque Ele é tudo que eu preciso. O que Deus tem sido para você? Deus tem sido um Deus que você ora quando quer bens materiais? Deus tem sido para você quando você vê uma doença que talvez você sinta medo de morrer e ora a Deus? Deus tem sido para você um Deus que quando as contas, as dívidas aperta, você fala, Senhor, eu tô precisando de ajuda, me ajuda a pagar as minhas dívidas, abre uma porta. Ou ele tem sido realmente o teu Deus, que salva, que perdoa, que está ali para ser não somente o teu Deus, mas teu amigo. Porque ele está em todo o tempo ao seu lado, mas você tem olhado para ele? Melhor, você tem olhado para a cruz, onde ele deixou lá o seu sangue, por você, por amor a você, por amor de mim. Eu vou ler novamente aqui o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você acha que isso foi fácil? Jesus sendo homem, sentindo dor, tendo suas mãos rasgadas por um prego, tendo seu corpo dilacerado por um chicote de couro com pontas de ossos que dilaceraram sua pele, carregando um madeiro nu pela cidade, sendo envergonhado, cuspiram na cara de Jesus, humilharam ele. Sobre ele estavam os nossos pecados, para que hoje você tenha vida, e vida com abundância. Porque a palavra dele nos diz que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E vida com abundância não é vida de riqueza. Abundância não é uma vida de bens materiais, que eu posso trocar quando eu quiser de carro, que eu posso comprar quantas motos eu quiser, que eu posso olhar para minha conta bancária e ver o saldo aumentando. Não. Abundância de paz, abundância de amor dentro de mim. Prosperidade não é riqueza, meus irmãos. Prosperidade é ter Deus na tua vida, é saber que nada vai te faltar. Não foi isso que Jesus disse? Salmo 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas por que tem faltado? Por que tem faltado paz na minha casa? Por que tem faltado pão na minha mesa? Por que tem faltado amor da minha família? Por que tem faltado a presença de Deus? Porque às vezes eu olho e vejo e penso e até sinto tanta dor no meu coração que eu olho para o céu e falo: será que Jesus se esqueceu de mim? Está aqui a resposta, meu irmão. Ele não se esqueceu. Porque ele deu seu filho unigênito por você. Ele ouve a tua oração, ele vê as tuas angústias, ele vê o teu sofrimento. Mas sabe o que ele espera de você? Que olhe para ele e o receba de verdade. Não somente na hora de angústia, na hora de aperto, que sim, você orando ele vai te dar livramento, porque ele te ama. Ele vai cuidar de ti. Ele vai estender a mão, ele vai abrir porta, ele vai fazer prosperar no financeiro. Lógico que vai, ele é Deus, ele pode. Mas ele quer o seu coração, ele quer você por inteiro. Ele não quer só as tuas lágrimas. Ele quer a tua alma para que você viva com ele eternamente. Ele ofereceu isso aqui na parte final do verso 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te promete bem mais do que bem material. Ele te promete bem mais do que saúde aqui. Ele te promete bem mais do que uma vida estabilizada, sentimental. Ele te promete bem mais do que um relacionamento firme. Ele te promete a vida eterna com ele. Esse Deus, o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Ora a Deus, peça perdão. Volta para os caminhos do Senhor enquanto ainda há tempo. Jesus está voltando, meus irmãos. A palavra de Deus vai se cumprir. Você creia ou não, não há quem impeça. A Bíblia nos fala: agindo eu, quem impedirá? Essas palavras saíram da boca de Deus. Quem pode impedir? Não há nos céus, não há na terra, não há debaixo da terra, não há no inferno quem impeça o agir de Deus. E ele virá. Então toma hoje direção, posicionamento. Porque Deus ele quer te salvar. Ele já pagou o preço pelo pecado que você ainda está vivendo. Abandona isso. Mas não adianta ouvir uma palavra desta, vinda de Deus, e não se mover. Porque ele não se deixa escarnecer. Se ele sentir, se ele ver
que o teu coração tá tão duro que você não quer Deus, que você não quer realmente Ele, acredite, você vai perecer. Você vai perecer. Você tem seu livre-arbítrio. Você vai para o inferno. Ele te ama sim, mas quem está procurando é você. Existem dois caminhos. Dois. O bem e o mal. E o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todo outro caminho, todo esse caminho que tem lá fora no mundo, todo esse caminho de um evangelho que não fala do pecado, que não te exorta que você está andando no caminho errado, da bebedice, da prostituição, da droga, do efeminismo, do lesbianismo, todo esse evangelho que hoje foi criado para moldar, para agradar, que vai contra a lei de Deus, vai te fazer sofrer as 3 mortes. Mas o evangelho, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, que te ensina o caminho em que você deve andar, esse vai te levar para o céu. Aonde Deus está nos esperando com uma coroa. A Bíblia fala, a coroa da vida só será dada àquele que persevera até o fim. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar, mas você quer a salvação? Você quer ser salvo por Deus? Aceite Jesus. Muda de vida. Abandona o pecado e se entrega a Deus. Se entrega a Jesus hoje. Coloca o teu joelho no chão e fala, Jesus, eu te aceito, eu quero mudança. Eu vou te buscar. Eu vou amanhã na igreja e vou me entregar a ti, eu quero mudança, eu quero abandonar o pecado, me ajuda porque eu quero ser salvo. E ele vai estender as mãos para ti, meu irmão. É isso que ele espera de você. Amém? Que Deus te abençoe. É uma palavra forte, é uma palavra dura, mas esse é o evangelho que tem que ser pregado. Não é para amaciar ego de ninguém. Não é para eu sair daqui sorridente e ai, Jesus me ama. Não. Eu tenho que falar, poxa, Jesus me ama tanto que ele deu seu filho e eu ainda continuo vivendo no pecado. Jesus sofreu por mim na cruz e eu estou fazendo o que da minha vida pecando? Que eu estou fazendo o que da minha vida longe da presença dele? E procurar a mudança. Porque o arrependimento verdadeiro, ele gera mudança. Você deixa qualquer prazer carnal para viver o espiritual com Deus. Esse é o evangelho. O evangelho que transforma. Porque é verdade. A verdade às vezes dói. Mas doeu também em Jesus. Doeu nele carregar os nossos pecados. Porque ele não pecou. Ele carregou os nossos. Para que nós tenhamos a salvação. Amém? Que Deus te abençoe, a paz seja convosco. Fica com Deus.